Olá, como vai? Tudo bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao nosso curso aqui sobre a vida de Cristo. Para mim é um prazer estar tendo a sua participação aqui neste curso, que quando eu fiz foi tão importante para a minha vida, para a minha caminhada de fé, foi tão revelador, descortinador, abençoador. Eu espero que de algum modo seja para você também. Nós vamos falar aqui sobre a vida de Cristo, o autor da história que se fez história para salvar a história. Mas quem sou eu? Eu sou o pastor Paulo Freitas, mas mais do que ser um pastor, eu sou teólogo, educador cristão. Sou pós-graduado em História da Teologia Cristã, sou mestre em Exegese e Exposição Bíblica e para mim é um prazer, um privilégio compartilhar um pouco com você daquilo que tenho aprendido nos estudos das Escrituras. Esse é um curso que começou a ser elaborado pensando principalmente em transmitir um assunto tão importante, uma matéria tão importante para todos aqueles que são cristãos, mas têm alguma dificuldade em ler o Novo Testamento, entender um pouquinho a história de Jesus. Ela é narrada, a história de Cristo, nos 4 evangelhos. Só que cada um, talvez, com uma ótica diferente, de um modo diferente, frisando ou observando alguma área diferente. E às vezes pode parecer que algumas coisas até se contradizem. Nós não conseguimos ter a compreensão cronológica dos fatos e tudo isso nós queremos ver aqui neste tempo juntos, neste curso, tá bom? O que Jesus fez primeiro, como foi o ministério dele desenvolvido e mais do que isso também, como era o mundo ali, a Palestina, nos dias em que Jesus esteve na terra ministrando aqui entre nós. Há alguns detalhes nos evangelhos, alguns personagens, algumas figuras que aparecem que também quero esclarecer para vocês quem são esses personagens, de onde vieram, qual a importância deles para o todo e assim tornar um pouco mais compreensível para você o estudo da vida do nosso Salvador, o estudo da vida de Jesus Cristo. Nós vamos dividir esse tempo aqui, dividir esses estudos em pelo menos 2 estágios diferentes, tá bom? O primeiro deles, nós vamos ver o mundo em que Jesus nasceu. Vamos ver algumas características do contexto da Palestina nos dias de Jesus. O contexto político, o contexto religioso, quem eram os Herodes, que aparecem tanto no Novo Testamento, de onde veio Pôncio Pilatos, por que ele estava ali na Palestina, se ele era um oficial romano, algumas figuras que aparecem também, o que é um centurião, o que é um herodiano, o que é um saduceu, um fariseu, um essênio. Essas figuras que vão aparecendo aqui no Novo Testamento, nós vamos entendê-las de um modo melhor para que depois, por meio da história de Jesus, estes personagens sejam melhores compreendidos por nós no estudo do Novo Testamento, ok? E numa segunda fase aqui do estudo que nós teremos, depois de entendermos todo o contexto, inclusive geográfico da Palestina, as festas de Israel, o clima ali da Palestina, num segundo momento, aí sim nós entraremos então no ministério de Jesus, que estamos dividindo aqui em 8 fases. A primeira delas, obscuridade, aquele momento onde ele vem ao mundo, aquele momento onde ele chega por meio de Maria ao mundo. Depois a fase do anonimato, quando ele ainda não era conhecido por ninguém e começa ali o seu ministério, o início do seu ministério, os primeiros seguidores. Aí vem então o início da popularidade, o auge da popularidade, e depois que ele se torna muito popular, de algum modo, algum evento acontece em que ele começa a ser perseguido, até chegar no auge da oposição a ele, quando então os líderes religiosos vão tramar a sua morte, e aí sim chegaremos na fase do sacrifício, a semana da paixão de Cristo, a semana da sua morte, e por fim veremos então juntos aqui, se Deus permitir, sobre a ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Essa então é a divisão do nosso curso. Para isso, eu quero já combinar algumas coisas com você, tá bom? Ao longo de todo o curso, nós vamos ver vários textos bíblicos. O que eu quero pedir para você? Se você quiser ter uma compreensão melhor de tudo que eu vou falar, toda vez que eu falar sobre algum texto bíblico, eu não vou conseguir projetar todos eles aqui. Então, toda vez que eu falar sobre algum texto bíblico, dá uma pausa aqui, abre a sua Bíblia no texto que eu for citar e você me acompanha, tá bom? Assim o curso vai ser muito melhor para você, muito mais rico, muito mais proveitoso. Eu não vou conseguir, obviamente, ler todos os 4 evangelhos com você. Nós vamos ter um panorama e uma compreensão, inclusive cronológica, dos eventos de Jesus, facilitando assim a sua leitura do Novo Testamento.
Você, para isso também, vai receber uma apostila. Essa apostila tem alguns exercícios para você fazer, mas mais do que isso, ela traça tudo que nós vamos estudar aqui. E no final dela, você receberá aquilo que nós chamamos de harmonia dos evangelhos. Existem vários modos de tentar harmonizar os textos dos evangelhos. Eu trago aqui uma proposta de uma destas harmonias, de um modo como nós podemos harmonizar os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a fim de que você consiga ler os evangelhos cronologicamente, de um modo compreensível, tá bom? Então, o nosso desejo, o meu desejo, é que você, por meio deste curso, seja muito abençoado por Deus. Quando eu fiz este curso, alguns anos atrás, para mim foi um dos assuntos mais importantes que eu estudei na minha vida, na minha fé com Deus, no modo como eu me relaciono com Ele, entender mais sobre Jesus, o que Ele fez, por que Ele fez algumas coisas que aos nossos olhos parece até um pouco estranha, como cuspir no chão, pegar barro, passar no olho do cego para curá-lo. Entender esses detalhes do texto, é isso que eu quero ajudar você, tá bom? Para que você conheça então mais e melhor o nosso Salvador, o Senhor Jesus, o autor da história, que se fez história para salvar a história. Então, eu quero convidá-lo a junto comigo ir nessa jornada aí de várias aulas estudando os Evangelhos e o Novo Testamento. Mais uma vez, o meu desejo é que você cresça em conhecimento e intimidade com Deus. Que você faça um bom proveito deste curso e que você seja, por meio dele, muito abençoado, você e todos aqueles que estiverem com você acompanhando essas aulas. Muito obrigado e vamos juntos então nessa jornada.